Sabe que eu vi na tua biografia ali que tu trabalhou com o Mário Bortolotto, né? Foi, mas... Ele já vem aqui. Ah, é? O Caio gosta muito dele. Ele foi teu diretor? Puta, Bortolotto foi um brotherzão. A gente ficou 2 anos trabalhando junto. É um dos caras com quem eu mais fiz peça foi ele, né? Eu fiz 13 peças do Mário Bortolotto. Ele é diferente, né, da maioria. Ele tem uma pegada diferente. Ele tem uma pegada assim, que é dele, é ele, né? Você lê e fala, isso aqui é Bortolotto. E essa coisa da amizade e do prazer, né? Puta que pariu. Se trabalhar com o Bortolotto, você tá numa festa de amigos o tempo todo. Tem história com ele? História boa? Um monte, cara. Porque assim, na real, o Bortolotto, essa relação diretor-ator, né, só tem lá na cena, porque no dia a dia é um bando de amigos. Sabe? A gente era muito brother, muito brother. E a gente foi pro Rio, a gente fez peça pro Rio, foi pra Belo Horizonte. Então a gente conviveu bastante. E aí o Bortolotto tem essa produção enorme, assim, né? Por isso que a gente fez 13 peças, porque a gente foi fazer um festival no Centro Cultural São Paulo, que era uma mostra das peças dos 10 anos do grupo dele, do Cemitério de Automóveis. Então ele pegou lá, sei lá, umas 20 peças e a gente foi fazer no espaço de um mês. E aí eu não estava em todas, estava em 13. Puta, decorando. Aquilo foi uma loucura para decorar. Aquele texto todo lá. Ensaiamos um pouco, porque era, né, quando saiu o negócio, já estava quando a secretaria deu o espaço para fazer, você foi lá, sei lá, tipo, faltava 2 meses para a coisa rolar. Aí que ele chamou as pessoas, aí a gente foi. Ele tinha me visto numa peça, eu não conhecia ele. Ele tinha ido me ver numa peça chamada A Audiência, do Václav Havel, o ex-presidente da República Tcheca, que era eu e Edu Guimarães. Aí ele viu lá, me chamou para fazer essa mostra. Fui. Aí eu fiquei numa das peças, que era A Nossa Vida Não Vale um Chevrolet, que era uma peça que ele fazia mais. Então, acabou a mostra, a gente ficou junto fazendo tudo que é peça. Tudo que é lugar com essa peça. Fomos pro Teatro Municipal, cara. Tinha um programa que era assim: as melhores peças do ano iam pro Teatro Municipal por R$1. O ingresso R$1. A gente ganhava um cachezão, ótimo. E aí você fazia 2 apresentações, ou 3, sei lá. Sexta, sábado, domingo. Cara, eu fui 2 vezes para esse negócio. Uma vez com uma peça mais experimental e a outra vez com Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Era um estádio com Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Que aquilo lotou de um jeito, e a gente fazia 4 irmãos que roubavam carros e ganhava dinheiro com luta na rua. E aí a gente, paralelo à história, o mais novo começa a ser agenciado por um cara que arruma uma luta que vai ser o fim da peça, que é com o irmão mais velho, que era eu. Mas eu não sei que vou lutar com meu irmão. E aí a peça, quando vai terminar, é essa luta. Cara, esse Teatro Municipal, ele virou um estádio de futebol com torcida, abaixo, cara. A gente teve uma sensação. Às vezes a gente tinha a cena que a gente entrava um de cada lado, o Bortolotto trabalha muito sem cenário, só com luz, né? A gente vinha entrando assim na cena. Quando chegava no foco de luz, uá! Que reação é essa, gente? Cara, nossa, cara, foi muito louco essa experiência com o Bortolotto. Isso foi que ano? 2002, 2003. 2003. A gente pegou os 2 anos que a gente ficou junto ali. E aí, manguaça, né? A gente manguaçava pra caramba depois da peça. Bortolotto tomou uma careta, é muito legal isso. As pessoas veem o jeitão dele e falam assim: pô, mas esse cara é uma bêbado, drogado, deve ser, não é possível. Que nada, caretaço. Mas depois da peça a gente tomava uma. Aí sim, cerveja, conhaque, tal. Mas antes nada, nunca. Entrar em cena maluco, nunca, de jeito nenhum. Mas fica esse estigma, né? Porque tem essa coisa do underground, do Bortolotto, tal, do teatro dele lá. E aí que gera essa amizade, vira uma família, porque é o tempo todo junto. Porque o diferente do Bortolotto é isso. A gente, além da peça, a gente fica depois, a gente chega mais cedo, a gente marca churrasco. Fica um grupo que fica sem parar, se convivendo, assim. E ele tem essa coisa, ele escreve muito sobre isso, sobre amizade, né?
sobre amor e sobre amizade. E a gente vive isso com ele, cara. É um negócio que você leva pra vida. O que eu acho engraçado dele é que ele tem a história que ele tomou os tiros lá, né? Que ele quase morreu. E aí eu tava entrevistando ele e aí eu fui, né, de forma ingênua, perguntei, pô, essa experiência te mudou de alguma maneira? Ele, mudou nada. Continua a mesma merda. Isso mesmo, cara. Foi num revival até. Eu tava fazendo essa peça aí, que chamava Brutal. Fazendo Brutal, lá na Praça Roosevelt. Isso já foi em 2010. Tu tava junto quando ele tomou esse tiros? Eu tinha ido embora. Eu tava fazendo a peça. A gente tava fazendo a peça, a gente ficava lá nos Parapatões ali, né? E a gente ficava no bar, bebendo. O bar fechou, aí eu fui embora e ele ficou. E aí deu a merda. Tu lembra da notícia chegando em ti? Sim, pô, foi um negócio terrível, né? Fui lá pra porta do hospital, a gente não tinha como entrar, era um monte de gente, a gente ficou esperando, ter notícia, e assim, a expectativa era a pior de todas, né? Porque os tiros foram em lugares vitais, né? E, puta, fudeu, né? Ele não tava em cena nessa peça, ele dirigiu só. A peça dele, né? Brutal. E aquela loucura aí, a gente não parou de fazer a peça, né? Que é um outro negócio também que, com Bortolotto, eu não sei também o que é que tem que a gente tem isso. Com toda aquela situação, a gente continuou em cartaz. E ele em estado de coma, UTI e tal. Porque a gente falou, ele não pararia. Sim. Né? E eu tava, quando fazendo o Chevrolet, numa outra temporada, que em 2000, um pouquinho antes de 2010, meu pai morreu. Meu pai morreu de manhã. E aí, eu tava fazendo a peça meia-noite de sexta-feira. E aí a Fernanda, que é casada com o Bortolotto, falou assim, puta, será que a gente cancela? O Laerte não vai vir à noite. O Bortolotto falou, não cancela não. O Laerte vai vir, não preciso nem falar com ele. Eu fui fazer a peça. Eu costumo falar que eu fui no cara que enterrei meu pai 2 vezes. No mesmo dia, né? Porque meu pai morreu de manhã e a gente enterrou ele. E à noite entrava em cena, e a cena começava, Nossa Vida no Vale Chevrolet, com os 4 irmãos enterrando o pai. Caralho. Cara, e assim, e eu era o irmão mais velho, eu ia e jogava uma dose de Jack Daniels no túmulo. Que era um uísque que meu pai adorava. Meu pai de verdade também. Cara, essa cena foi. Essa experiência foi muito maluca. O que te moveu aí, mesmo assim, na peça, com toda a dor do teu pai ter morrido? Então, cara, eu acho que tem uma coisa que não dá pra não fazer a peça. Eu acho que eu tenho isso comigo, como ator, que pra eu não fazer, precisa ter um negócio que não é a morte do meu pai, cara. Porque o meu pai, ele entendia tanto isso, que ele se eu não fizesse a peça, ele ia falar, porra, cara, por que você não foi fazer? Eu não podia te atrapalhar desse jeito, sabe? E eu tenho certeza que esse gesto que eu tinha na peça foi uma coisa que ele deve ter falado assim, caraca, fez pra mim de verdade agora, sabe? Porque, diferente de outras famílias, eu fui muito apoiado depois que eu fui fazer isso aí, né? Pelo meu pai. Minha mãe nem tanto. Mas meu pai, cara, ele, nossa, bancou pra cacete. E não tinha nada a ver, hein? Uma família que ninguém era ator, atriz, nada. O que ele fazia? Meu pai era contador. E minha mãe dona de casa. Mas ele tinha alguma aspiração artística? Tocar guitarra? Ele nunca meu teve... pai, zero. Nada. E eu toquei muito também, né? Fui baixista e tal. E meu pai também, quando a gente estava tocando com banda e tal, ele ia ver, levava as coisas, carregava e tal. E no teatro sempre ia assistir as coisas que eu fazia. E as críticas que o resto de família fazia, né? Tio, tia e tal. Ele falou assim, ninguém tem que falar nada. Primeiro porque nenhum filho meu eu tive que sustentar, sabe? Os caras pagaram a própria faculdade, que chegou uma hora que meu pai ficou mal de grana, bem justamente na época que a gente teria que estudar, que a gente teria que fazer faculdade. E a gente se bancou.
né? Cada um trabalhando já e fazendo. Então ele tinha muito orgulho disso, né? E das nossas escolhas e das nossas... De bancar o que a gente... Com todas as dificuldades que a gente tinha criado para nós mesmos, né? Tipo, escolher fazer teatro e tal. Então ele falava, ninguém tem que dar opinião. Se alguém tivesse que reclamar, seria eu. Ele falava. E eu acho que tem que ser, ele tem que fazer o que quer. Então eu acho que isso foi uma das coisas que me fez fazer a peça aquele dia. Saca? E tu acha que o diretor, seu Bortolotto, também ajudou a isso, a tu ir lá mesmo assim? Se fosse outro diretor, talvez tu pudesse pensar e não... Não sei porque é uma coisa muito minha assim, mas ajudou o Bortolotto ajudou porque essa relação de amizade que a gente tinha, por exemplo, o Bortolotto também conhecia meu pai, era também um lugar de acolhimento ali. Eu não estava indo ali fazer uma peça com um colega de trabalho, não, eu estava indo fazer a peça com meus amigos, com aquele grupo de ponta firme, assim, sabe? Pessoas que tenho certeza que fariam o que fosse naquela história. Essa história do que ele deve ter te contado do tiro, o Carcará, que era um cara que fazia teatro com a gente, se botou na frente ali, pra você ter uma ideia. Podia ter morrido o Carcará pra salvar o Bortolotto ali, porque, né, quando ele não se intimidou. É esse nível de amizade que o Bortolotto faz a gente ter. Né? E o Bortolotto depois ficou puto com ele mesmo. O Bortolotto fala, porque ele fala, eu agi daquela maneira, eu coloquei meus amigos em risco, porque eu sei que eles fariam o que fizeram. Quem pôde ir pra cima dos caras foi. E aí eu podia ter morrido, ou eu podia ter morrido um deles em vez de mim. E era uma história que ele foi pra cima dos caras? Foi um assalto. Isso. E aí o cara chegou, foi grosseiro, o Bortolotto falou, mas irmão, não precisa ser grosseiro, calma. E aí o cara foi grosseiro com uma das meninas. Isso, e aí ele ficou puto. Ele falou, falei que não era pra ser grosseiro. Levantou. Quando ele levantou, o cara achou que ele ia... Né, ele ia mesmo bater no cara, porque o cara foi grosseiro, não pra reagir ao assalto. Sim. E aí que foi... E ele é forte pra cacete, né? E aí o cara atirou nele, e depois, quando ele caiu no chão, o cara ainda atirou, e a bala falhou, né? Cara. O cara tirou pra matar ele, assim, puto. Pra dar aqui o final aqui. Sabe aquele negócio, cara, de filme, puto, E aí não falhou o revólver. Caralho. Essa história é incrível. E pra ele não é nada essa história. Ele só fala nada. Tá nem aí. Você teve alguma experiência? Viu alguma coisa lá em coma? Nada? Vi nada.